Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Eu confesso a vocês que o mês de julho, final de dezembro e o mês de janeiro são meses que eu aprecio demais. E eu vou explicar por quê. Porque como pais, nós temos o privilégio de ensinar os nossos filhos a cultuarem a Deus. Mês de julho, final de dezembro e janeiro, nós temos um recesso do nosso Conexão Kids. É muito importante que nossas crianças ouçam o Evangelho adaptado à linguagem que elas consigam compreender. Elas cultuam a Deus. Mas é de extrema importância que também nós, como pais, ensinemos nossos filhos o temor a Deus, o tremor a Deus e a ouvir atentamente a exposição de sua palavra. Lá em casa eu tenho um acordo com as meninas. Nesses meses, nós trazemos caderninhos, canetas, e elas anotam todas as dúvidas que elas têm do sermão, da pregação. E nós passamos a semana estudando essas dúvidas. Olha que exercício maravilhoso para os homens, os pais, as mães que aqui estão. Terem um tempo semanal com seus filhos, abrindo as Escrituras e aprofundando aquilo que foi exposto no culto de domingo. Além de fortalecer o vínculo entre pais e filhos, os pais cumprem a ordem de Jesus, de que nós não podemos atrapalhar as crianças de entrarem no reino dos céus. Nós devemos lhes desimpedir o caminho, ensinando-as a verdade. Então eu quero estimular você a não deixar de vir aos cultos, porque há pais que, lamentavelmente, quando nós deixamos de ter o espaço para o Conexão Kids, eles dizem, eu não vou ao culto. Em primeiro lugar, nós não temos liberdade para deixar de cultuar a Deus. O sétimo dia não é nosso, o sétimo dia é dele. E o quarto mandamento continua como ordem vigente. Respeite o sétimo dia para o santificar. Isso é ordem do Senhor. E quando nós faltamos ao culto, porque os nossos filhos estarão conosco, nós estamos comunicando algumas mensagens. Em primeiro lugar, vocês são fardo para mim. Em segundo lugar, eu não tenho compromisso em te ensinar. Eu não tenho compromisso em inculcar a palavra de Deus. Eu não tenho responsabilidade em te disciplinar. Quando nós privamos o nosso filho do exercício saudável da disciplina, nós passamos a eles tantas mensagens ruins. Então aproveite esse tempo como um presente que Deus concede a cada um de nós, pais, para ensinarmos os nossos filhos a não correr, gritar, berrar, brigar, brincar. Há o horário para isso. Agora é o horário de cultuarmos a Deus, ouvirmos a palavra, e os nossos filhos devem aprender isso também. Amém, igreja? Mateus, capítulo 26, do verso 26 em diante. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, como eu sou agradecido a Deus pelo privilégio de poder pregar esse texto numa noite de celebração de ceia. Há muito tempo eu gostaria de fazer a exposição desse texto. E Deus me concedeu a graça justamente na sequência certinha da série O Escândalo da Cruz. E pela graça de Deus ainda coincidiu com a celebração da ceia. Esse texto é importante demais, caro irmão, cara irmã, convidado que está conosco. Nós estamos aqui diante da última semana de Jesus Cristo.
E essa, sem sombra de dúvidas, foi a pior semana de sua vida. No domingo, pela manhã, você deve se lembrar que Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Uma multidão o recebeu em festa, com ramos nas mãos e jogando folhas de palmeiras no chão. E essa multidão gritava, cantava, recitava o Salmo 118, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Esse trecho do Salmo 118 é tão importante, porque existe alguém sofrendo, e esta pessoa que sofre, suplica a intervenção de Deus. E ao mesmo tempo, essa pessoa que sofre, adora ao Deus a quem ela suplica, porque ela reconhece que esse Deus a quem ela suplica é grande, é majestoso e resolverá o seu problema. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, e as pessoas a uma voz entoam esse versículo do Salmo 118, elas estão dizendo: nós cremos que tu és o filho de Davi, o Messias prometido, aquele que veio para cumprir todas as nossas expectativas, aquele que veio para dar fim à nossa dor, para liquidar com nossa miséria, para nos marcar com esperança. Depois, com o tempo, nessa semana em casa, estude o Salmo 118. Um versículo antes do Salmo 118 proferir essas palavras que a multidão declarou a Jesus, o Salmo 118 diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. O Salmo 118 ensina que a pessoa que será saudada pela multidão, que trará a solução para os problemas da multidão, será rejeitada pela liderança religiosa de seu tempo. Jesus entra em Jerusalém está em festa, preparada para a celebração da Páscoa. A Páscoa em Jerusalém era um evento fenomenal. Eu vou usar uma figura de linguagem aqui, uma ilustração imperfeita. A festa em Jerusalém atraía uma multidão, como lamentavelmente o carnaval atrai uma multidão para o Brasil. Pessoas de vários países da América Latina, da Europa, vêm para o Brasil nesse período de festa tão lamentável chamado carnaval. A festa da Páscoa em Jerusalém era uma festa para onde afluíam judeus que estavam espalhados pelos 7 cantos do Império Romano. Cerca de 1 milhão de judeus. Enchia a cidade de Jerusalém 7 dias durante a festa da Páscoa. Quando Jesus chega e é ovacionado por essa multidão, havia um grande número de judeus que nem sabia quem era Jesus. E essas pessoas perguntaram: por que ele está sendo ovacionado assim? Por que ele está sendo adorado assim? E esses judeus vindos dos mais diferentes lugares do Império Romano ouviram o seguinte relato: este é o Nazareno, um homem que tem realizado muitos sinais e maravilhas, curado enfermos, ressuscitado mortos, multiplicado pães e peixes, feito cegos enxergarem, leprosos serem purificados. Nós cremos que ele é o Messias prometido pelos nossos profetas. Essa era a expectativa da multidão. Mas, gente, a história já provou que a razão nem sempre está com a multidão. A multidão facilmente muda de lado. Jesus precisou tomar algumas atitudes impopulares. E essas atitudes impopulares fizeram com que a multidão, fez com que as multidões mudassem de lugar, tivessem uma atitude diferente com relação a Jesus. Assim que Jesus entra em Jerusalém, ele vai até o templo. Jerusalém está tomada. E o templo havia se transformado num lugar de comércio. A fé era vendida. Haviam agiotas que cobravam uma pequena fortuna por passarinhos, por animais para os sacrifícios. Deus se tornou um negócio. A glória de Deus foi barateada. E Jesus chega e começa a chutar mesas de cambistas,
a quebrar gaiolas que continham os passarinhos para o sacrifício. Jesus começa com agressividade santa, porque existe um aspecto da ira que é uma ira santa. Jesus começa com agressividade a quebrar bancas, jogar a mesa para o alto. Aquilo começa já a gerar um certo temor. Opa, que agressão é essa? Ainda mais na época nossa do politicamente correto, né? Para que tanta agressividade? Cadê o amor? Jesus dorme, do domingo para a segunda. A segunda-feira amanhece. Na segunda-feira, Jesus tem outras ações, nada populares. Na segunda-feira, Jesus expôs os líderes religiosos de sua época ao constrangimento. Em Mateus, capítulo 21, versículo 28 em diante, e todo o capítulo 22 de Mateus, Jesus começou a contar algumas parábolas. A primeira parábola foi a parábola dos 2 filhos. Jesus disse que a liderança religiosa de sua época se assemelhava ao filho que dizia que obedecia a Deus, mas quando o pai virava as costas, lhe desobedecia. Jesus disse que os gentios, as prostitutas, os leprosos, a ralé de sua época, se assemelhava ao filho desobediente do pai, que dizia para o pai que não ia obedecer, mas quando o pai virava as costas, aquele filho ficava com o coração constrangido, mudava de ideia e obedecia ao papai. Depois Jesus falou a parábola dos lavradores maus, que o dono de uma fazenda enviou seu filho para cobrar o aluguel, e os lavradores espancaram o filho e mataram o filho desse senhor de terras. Com isso, Jesus estava claramente dizendo que a liderança religiosa de sua época era como esses lavradores que arrendaram a terra. Eles rejeitaram os profetas que Deus enviou, eles rejeitaram o Messias que Deus enviou, e eles terminariam matando esse Messias enviado por Deus. Em todo o capítulo 22 de Mateus, Jesus contou a parábola do casamento feito por um rei. Um rei mandou chamar os seus súditos, os súditos que lhe pareciam leais, só que nenhum súdito compareceu ao casamento. Os líderes religiosos de sua época. Aí, por fim, o rei falou o seguinte para os seus funcionários: vão para as ruas, para as vielas, para as periferias do meu reino, e chamem os pobres, chamem os bandidos, chamem aqueles que nada são, chamem os desprezados, que esse banquete lhes será concedido. E com isso, Jesus estava dizendo que a liderança religiosa, que deveria ocupar o primeiro lugar, foi colocada em último lugar. E aqueles que nada são, agora receberão dignidade de Deus. E Jesus não para por aí. Nesse mesmo segundo dia, que era segunda-feira, Jesus proclamou o que está registrado em Mateus capítulo 23. E em Mateus capítulo 23, Jesus olhou para a liderança religiosa, diante da multidão que estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa, e Jesus disse: vocês são raça de víboras. Vocês são filhos do diabo. Caramba. Não é moleza não, hein, Vilas? Vocês são sepulcro caiado. Muito bonitinho por fora. Na véspera do dia de finados, vão lá, pintam as lápides, colocam flores bonitas, mas não conseguem mudar o que tem por dentro. Cadáver, apodrecido. Vocês são gananciosos, orgulhosos, avarentos, enganadores, filhos do diabo. Vocês gostam dos primeiros lugares. Esse confronto que Jesus realizou com a liderança religiosa preparou o palco para que esses mesmos líderes tramassem a sua morte. Jesus foi dormir na segunda-feira. Amanheceu terça-feira. Na terça-feira, Jesus se reuniu com os seus discípulos e, passando pelo templo, os discípulos olharam para o templo construído pelo rei Herodes,
cheio de ouro, pedras preciosas, uma obra de arquitetura quase que inigualável no mundo daquela época. E os discípulos disseram: Jesus, que pedras, que construção, que obra bonita. E aí Jesus disse: não haverá pedra sobre pedra, tudo isso cairá. E em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, Jesus pronuncia aquilo que é chamado de o sermão escatológico. Jesus mistura acontecimentos que iriam ocorrer num futuro próximo com acontecimentos que aconteceriam em toda a história futura até a sua vinda. Jesus fala que Jerusalém seria destruída, que o templo construído por Herodes viria abaixo, e Jesus diz que em toda a história humana, de sua primeira vinda até a sua segunda vinda, existiria guerra, rumor de guerra, fome, peste, bactérias, inimizade, esfriamento do amor. E que tudo isso se intensificaria como uma mulher grávida que está para dar à luz, tem o seu período de contração cada vez mais reduzido e se intensificando, anunciando que o filho está chegando. Jesus está dizendo: olha, o filho voltará. E aí no final do capítulo 24, início do capítulo 25, depois que Jesus termina o sermão escatológico, ele olha para os seus discípulos e traz a eles agora uma mensagem particular. A mensagem é esta: sejam vigilantes. Acordem, porque o rei voltará como ladrão de noite. E aí Jesus conta mais algumas parábolas. E ele diz aos seus discípulos: vivam como servo vigilante. Aquele homem que o Senhor viajou, mas o Senhor vai voltar. E esse Senhor lhe confiou a administração de sua fazenda. E depois Jesus contou a parábola dos talentos, falando que o reino dos céus é semelhante a um senhor que distribuiu dinheiro, talentos. E voltou depois de um tempo para pedir contas de como os seus discípulos administraram esses talentos. Depois Jesus proferiu a parábola das 10 virgens. Sabe que parábola é essa? Jesus estava dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante a algumas virgens. Algumas levaram óleo suficiente em seu candeeiro, em sua lamparina, imaginando que o noivo podia atrasar. Outras virgens foram tolas, colocaram um pouquinho óleo, ansiosas. O noivo tardou chegar, o óleo acabou e a lamparina apagou. Quando o noivo chegou para consumar as núpcias, as virgens tolas, que não vigiaram, que não foram prudentes, foram pegas desprevenidas. E com esses textos, Jesus estava dizendo aos seus discípulos: vigiem, orem, mantenham-se atentos, cuidado com o modo como vocês vivem, porque vocês darão contas da vida de vocês para o Senhor, que subiu aos céus, enviou o seu Espírito Santo e confiou a vocês talentos para serem administrados. E a pergunta que eu faço é: como você tem administrado os dons que Deus te concedeu? Como você tem feito a gestão do seu tempo, de sua vida, das habilidades que Deus te concedeu para a glória dEle? Você tem vivido como um cidadão vigilante? Você tem se relacionado com Jesus Cristo do mesmo modo como você se relaciona com a sua casa? Porque é possível que, pelo fato de você viver no mesmo país que eu vivo, inseguro, você tenha colocado muros na sua casa. Você colocou muros em sua casa porque você sabe que vive num país inseguro. Você colocou cerca elétrica na sua casa? Por que você fez isso? Você colocou alarme em sua casa? Por que você fez isso?
por temor, precaução, porque você não sabe quando virá o ladrão. Você sabe quando Cristo irá retornar? Pode ser agora. E como você tem administrado os preciosos talentos que Ele te confiou? Como você tem vivido? Ontem eu tive, como pastor, o privilégio e também fardo de acompanhar o Alessandro e a Renata nos últimos momentos do Igor. Eu pude entrar na UTI e ver aquele bebezinho todo furado, entubado, com a saturação em 35, e os pais com o corpo em cima dele, dizendo: Jesus, o que o Senhor quer de mim? Eu vou trabalhar menos. O que o Senhor quer que eu faça? Mas dá meu filho de volta. Gente, nós vivemos na iminência de calamidades e tragédias o tempo todo. Nós precisamos mudar o modo como nós temos vivido. Porque o dia do Senhor virá como ladrão. E Jesus nos convoca à vigilância, à atenção, ao cuidado. E ao ouvirmos sua voz, precisamos com fé mudar a direção e romper com caminhos que estão nos afastando de desenvolver uma comunhão que desemboca em obediência leal a Ele. Porque ouça isso, nós já vivemos, minuto após minuto, na iminência de uma tragédia, na iminência de uma fatalidade, na iminência de uma calamidade. Se ouvirmos a voz do Senhor, precisamos nos arrepender. Assim que Jesus conclui o sermão escatológico, em Mateus capítulo 26, nos versos 1 e no verso 2, Jesus diz: daqui a 2 dias eu vou ser traído, daqui a 2 dias eu vou para a cruz. Isso era terça-feira. Jesus estava se referindo à quinta-feira. Essa revelação de Jesus nos ensina 2 coisas. A primeira delas é que Jesus era Deus. Somente sendo Deus, Jesus possuía o controle absoluto da agenda do Pai para a sua vida. Jesus tinha plena convicção de que veio ao mundo para morrer. Como bebezinho que nasceu, ele nasceu para, ao crescer, ir até a cruz. Em segundo lugar, o fato de Jesus revelar que daqui 2 dias ele morreria, nos mostra o quanto Deus é soberano. Eu vou explicar para vocês sobre a soberania de Deus. Preste atenção nesse argumento. Nessa mesma noite que Jesus disse que morreria daqui 2 dias, os sacerdotes, os fariseus e os escribas se reuniram para planejar a sua morte. E sabe qual foi a conclusão que a liderança religiosa chegou? Não vamos matá-lo. Sabia disso? A liderança religiosa chegou a essa conclusão: não vamos matá-lo, porque estamos na Páscoa, tem uma grande multidão, e isso pode causar uma rebelião, um levante. Só que naquela mesma noite, o diabo entrou em Judas Iscariotes. Judas procurou a liderança religiosa para negociar o preço da traição de Jesus. A liderança religiosa que havia decidido não mais matar Jesus durante a festa, agora muda os seus planos para não perder aquela oportunidade. Note que quando a soberania de Deus vai de encontro com as ações humanas, a soberania de Deus sempre triunfa, sempre vence. Os homens decidiram: não vamos matá-lo, mas Deus já havia determinado na agenda celestial: daqui a 2 dias eu morrerei.
Aí os fariseus se submeteram à traição que Judas realizaria e se sujeitaram a, mesmo sob risco de motim e rebelião, prender e matar Jesus durante a festa. Se você é um bom leitor de Bíblia, você vai perceber em Mateus capítulo 26, que do versículo 6 até o versículo 13, antes de Judas combinar a traição de Jesus, aconteceu um episódio muito emocionante. Jesus vai para a cidade de Betânia. Ele vai até a casa de Lázaro, o homem que ele tinha ressuscitado depois de 4 dias de morte. E enquanto Jesus está comendo na casa de Lázaro, Maria realiza um ato de amor tão bonito. Ela vem com um vidro de perfume caríssimo, caríssimo. O perfume era a soma das economias da vida de Maria. Aquele frasco, se a gente fosse reverter hoje monetariamente, ele contabilizava cerca de 100 mil reais, num frasco. Maria pega aquele vidro e derrama sobre a cabeça de Jesus, todo ele, e desce para o corpo todo de Jesus. Judas Iscariotes, ganancioso, avarento e egoísta, diz: absurdo, esse dinheiro poderia ter dado aos pobres. Jesus diz: não, vocês sempre terão pobres com vocês. O que Maria fez expressou amor, expressou gratidão por quem eu sou. E o que Maria fez já me preparou para o meu sepultamento. O amor dela é extravagante. Passou quarta-feira, chegou quinta-feira. Os judeus celebravam a Páscoa na quinta-feira no pôr do sol. Matavam um animal macho de 1 ano. Comiam aquela carne assada. Jesus deu orientações aos seus discípulos de onde celebrariam a Páscoa. Pegaram o animal e foram até o cenáculo. Chegando nesse cenáculo, nós temos a refeição pascal. A última celebração da Páscoa era quinta-feira à noite. E nessa refeição, Jesus realizou algumas coisas. Assim que eles chegaram ao cenáculo, os discípulos começaram a discutir qual deles era o maior. Jesus ama mais a mim. Quando ele vier em seu reino, eu vou ter mais poder que você. João disse: não, sou eu que estou sempre na casa dele. Pedro disse: não, eu é que sou o representante de vocês. Tiago disse: não, eu fui um dos primeiros a ser chamado por ele. Eles discutiam qual deles era o maior. Enquanto eles discutiam, mal sabiam que estavam oferecendo a Jesus o contexto apropriado para o que viria a acontecer. Jesus pega uma bacia e, num papel de escravo, ele se ajoelha diante de cada um dos discípulos e lava-lhes os pés imundos daquele terreno batido da Jerusalém do primeiro século. E ali Jesus diz: eu sou Senhor e Rei. E se eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. O mundo só conhecerá que vocês nasceram de fato de novo. O mundo só saberá que de fato vocês tiveram um encontro comigo se vocês se amarem por meio do serviço. É muito importante nós termos boa teologia. Não só boa teologia. Nós precisamos ter teologia fiel. Mas teologia fiel sem expressão calorosa do amor não nos torna nem um pouco melhores que os fariseus condenados por Jesus. O nosso chamado, e foi Jesus quem disse isso, é exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas. E só há uma coisa que os fariseus e escribas não conseguiam realizar. Era aquele amor legítimo, verdadeiro.
por gente destruída em sua época. Os fariseus eram julgadores, hipócritas, gostavam dos primeiros lugares, conheciam tudo de teologia, a teologia mais ortodoxa de sua época, mas era um sepulcro caiado. E Jesus disse: eu quero que vocês tenham como referência o que eu acabei de fazer por vocês. Eu me reduzi como escravo para servi-los. Eu lamento muito quando em aconselhamento bíblico eu vejo casais se separando. Só há uma explicação para o divórcio, gente. Você pode dar muitas outras justificativas. Ah, foi incompatibilidade de gênios. Ninguém é compatível com ninguém. Ah, ele é grosso comigo. Ah, ela é indiferente comigo. Ah, aconteceu um adultério. Só há uma justificativa para os divórcios: a dureza do meu coração, que me torna alguém endurecido para não me submeter à vontade de Jesus, que é servir meu marido e servir minha esposa. Quando homem e mulher que se identificam como discípulos de Jesus honram esse nome, discípulos de Jesus, se comprometem a lavar os pés um do outro, jamais existirá divórcio. Quem lava o pé do outro não grita com o outro. Quem lava o pé do outro não mente para o outro. Quem lava o pé do outro não ofende o outro. Quem lava o pé do outro não tem um apreço por sua reputação, de justificar seus erros. Porque quem lava os pés está dizendo: olha, me perdoe, eu ofendi você, eu gritei com você, eu machuquei você, eu não tenho sido leal a você, eu não tenho respeitado você, eu não tenho me esforçado para amar você como você é digna de ser amada por mim, eu tenho pecado contra Deus e pecado contra você. Não basta conhecer Jesus da boca para fora. Vocês serão meus discípulos se fizerdes o que vos mando. Se a obediência não estiver impressa em nossa vida, nós não somos discípulos de Jesus coisíssima nenhuma. Nós somos pessoas auto-enganadas, bons religiosos. E aí, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus instituiu durante a refeição aquilo que nós conhecemos como a nova aliança. Ele pega o pão e antes de partir o pão, Jesus agradece. Você imagina isso? Você está agradecendo porque você vai morrer. Você agradece porque seu sangue será derramado. Você será traído, esbofeteado, cuspido, humilhado, aviltado, escarnecido, zombado, ferido, maltratado. Jesus agradece porque o seu corpo dado por nós é o único meio para a nossa salvação. O nosso pecado é algo tão grave diante de um Deus santo, 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 que para sermos perdoados é necessário o sacrifício de um ser humano que tenha vivido vida perfeita e vida fiel. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele nunca cometeu pecado, nem dolo algum se encontrou em seus lábios. Depois de viver vida perfeita, ele sobe à cruz e oferece um sacrifício eficiente e definitivo pelos pecados de todo o mundo. E ele agradece por isso. Obrigado, Pai.
tua palavra vai se cumprir. Eles serão perdoados. A tua igreja será inaugurada. Um novo tempo raiou na história humana. Obrigado, Pai, porque eles não terão mais expectativas. Eles viverão agora a realidade do cumprimento. Obrigado, Pai, porque eles não me conhecerão agora somente por tábuas da lei, gravadas em pedra, que era a lei de Moisés. Agora eles me conhecerão, porque o Senhor imprimirá no coração deles a tua palavra. O Senhor os levará a amar-me de dentro para fora, de coração, de verdade, e não superficialmente. Obrigado, Pai. O reino do Senhor será estabelecido entre os homens. A estrela da manhã raiará sobre eles, e eles serão direcionados pela luz dessa estrela da manhã para a salvação eterna. Obrigado, Pai. Agora, algo importante que Jesus faz na última ceia. Ele pega o pão, parte e diz: este é o meu corpo, dado por vós. Simbolicamente, o pão é vinculado ao sacrifício de Jesus no Calvário. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: coma desse pão. O que isso significa, gente? Isso significa que para sermos salvos, nós precisamos de uma identificação profunda com Jesus Cristo. Em João capítulo 6, depois que Jesus realizou a multiplicação dos pães e peixes, ele disse: vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem me seguir de fato? Comam a minha carne e bebam o meu sangue, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quando Jesus falou isso, sabe o que aconteceu? Muitos seguidores e discípulos deixaram de andar com ele, porque eles entenderam a mensagem. Você é discípulo de Jesus, então você precisa de uma identificação profunda com ele. Discípulo de Jesus precisa se alinhar com Cristo em toda a sua vontade. Discípulo de Jesus precisa amar essa palavra e celebrar essa morte do Cordeiro de Deus como sua única esperança, porque de fato, querido, a morte de Jesus é a sua única esperança. Agora hoje, em tempos de evangelho soft, evangelho diet, as igrejas dizem: venha como você está. Até aí tudo bem. Só que elas continuam dizendo: permaneça o tempo todo como você está. Afinal de contas, Deus é amor. E realçam um único atributo, o amor. E jogam todos os outros na descarga: a santidade, a justiça e o Espírito Santo, que quando muda as nossas vidas nos faz nova criação. Uma pessoa que foi feita nova criação começa a abominar a mentira, abomina a preguiça, abomina qualquer expressão sexual pervertida. Uma pessoa que foi feita nova criação procurará, porque o coração foi transformado, viver todas as implicações da fé verdadeira em todas as áreas de sua vida. É por isso que muita gente deixou de seguir a Jesus, porque eles entenderam: eu vou dar a minha vida por vocês. Só que para que vocês tenham vida, vocês vão precisar comer, se alimentar de mim, beber de mim. E a seguir, Jesus pegou o cálice, e eu caminho para o final, convidando você a olhar para Mateus capítulo 26. E observar o verso 27 em diante. Jesus pega o cálice, agradece de novo a Deus, porque Ele derramaria o seu sangue para garantir o nosso perdão.
ele dá aos discípulos e diz: bebam todos deles, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Nós temos aqui 3 implicações. A primeira implicação da fala de Jesus é que sangue precisava ser derramado para garantir perdão dos pecados. Jesus possuía plena convicção de que sangue de animal inocente deveria ser derramado para que a justiça de Deus fosse satisfeita, nosso pecado fosse perdoado. E Jesus sabia que os resultados do perdão conquistado pelo sacrifício desse animal inocente seria creditado em nossa conta. Todos os méritos que Jesus conquistou na cruz foram creditados como saldo em nossa conta. Sabe o que é isso, gente? É você pegar o seu cartão. Barretão é gerente na Caixa. E você é um brasileiro, trabalhador. Você vai lá com seu cartãozinho, final do mês, né? Qual que é seu saldo? Final do mês. Trabalhadorzinho básico. Você sabe qual que é seu saldo. Aí você fica naquela decepção, né? No mês seguinte, você vai novamente, no final do mês, a algum caixa eletrônico e coloca seu cartão. Sua condição permanece a mesma, seu trabalho é o mesmo, você não recebeu promoção. Quando você clica na tela para ver o saldo, aparece ali crédito que os números da tela não conseguem ocupar. Foi isso que Jesus fez. Nosso saldo era infinitamente negativo. E quando Ele oferece sacrifício perfeito, nosso saldo se torna infinitamente positivo. Perdoados dos pecados do passado, presente e futuro, tornados filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, com garantia de vida eterna, para todo e todo e todo e todo sempre. Aleluia. Uma outra implicação de Jesus ter dado o cálice para os discípulos e dito que esse cálice era o cálice da nova aliança para o perdão dos pecados, é que a obra da cruz seria suficiente, eficaz e definitiva. O sacrifício de Jesus não precisaria mais ser repetido. Foi eficiente, completo, aceito pelo Pai e nunca mais haveria necessidade de sacrifício. E por fim, quando Jesus dá o cálice, ele diz, no versículo 29, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. A última implicação da celebração da ceia é que Jesus garantiu que haverá uma nova refeição com caráter muito distinto dessa refeição que ele estava tendo com os discípulos. A palavra vinho novo, aqui no original o novo é kainós. Kainós no grego significa algo superior, algo de qualidade inigualável, algo que nós não conhecíamos e que expressa prazer, deleite, gozo ilimitado. O que Jesus está dizendo é que por meio de sua obra no Calvário, da conquista do nosso perdão, da garantia do reino de Deus estabelecido entre os homens, da certeza de que Ele voltaria para estabelecer novos céus e nova terra, haverá o dia em que começaremos a gozar de uma refeição gloriosa com o próprio Jesus. Essa refeição
será marcada por uma alegria que homem algum consegue exprimir. Um gozo que nós nunca experimentamos em toda a história. Jesus Cristo, o livro de Apocalipse diz, estenderá sobre nós a sua morada. Nos fará esquecer de todas as dores do passado. Jesus Cristo nos levará aos pastos verdejantes, porque Ele é o pastor do Salmo 23. Jesus Cristo nos fará banhar nas águas de descanso. São linguagens simbólicas, tá? Para expressar a glória, a felicidade, o gozo dessa próxima refeição. E a próxima refeição que teremos com Jesus terá uma grande diferença da nossa. E eu termino dizendo isso. A refeição de Jesus com os discípulos teve fim. Assim que terminaram o jantar, cantaram um hino e foram para o jardim do Getsemane, onde Jesus foi traído. A refeição que nós teremos com Jesus jamais terá fim. Ela terá duração pelos séculos dos séculos. C.S. Lewis já falava sobre isso. Pegue a experiência mais feliz de sua vida. Aquilo que te proporcionou a maior alegria em toda a sua vida. Pegue isso e congele. Agora você imagina o que será o céu? É essa experiência mais feliz em sua vida, congelada, elevada ao infinito, com duração eterna. A gente não consegue entender isso. E esse é o kainós que Jesus disse que nós teremos na presença dele. Eu não beberei mais desse fruto da videira. Não há mais necessidade de cruz. Não há mais sacrifício pelo pecado, porque o sacrifício perfeito foi oferecido. O que há agora para aqueles que estão em mim de Jesus é a certeza de que terão comigo uma refeição nova, um vinho kainós novo, de caráter inigualável, que vai gerar delícias para todo sempre. Gente, que privilégio participar da ceia do Senhor. Partir o pão aqui é a gente ser reportado lá para o Gólgota. Meu pecado foi pago. Minhas feridas foram levadas. Minha condenação foi resolvida. Beber do cálice é a nossa lembrança, olhar lá para trás e afirmar: já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Esse sangue me alvejou, esse sangue me deu roupa nova, roupa digna. Agora eu tenho liberdade de me relacionar com Deus pela fé, baseado nos méritos perfeitos da obra de Jesus Cristo. Eu posso entrar no trono onde o meu Pai, que é o Criador dos céus e da terra, está assentado a qualquer horário do dia, da noite, com livre acesso, repousar em seu colo e dizer: papai, papai. E além disso, eu tenho a certeza, porque não é uma esperancinha leve, eu tenho a plena convicção de que a maior alegria que eu já tenho experimentado nesse mundo amaldiçoado, ela é infinitamente menor do que tudo aquilo que me espera para todo sempre. Oh, gente, que privilégio.